Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ricardo Carvalho. Temos aqui no nosso canal O Esclarecimento um espaço pelo qual difundimos ideias, visões e outras expressões. E hoje, como notícias, gostaria de ainda continuar repercutindo aquilo que se tornou público a sexta-feira retrasada, que foi a reunião ministerial do governo Bolsonaro, coisa execrável, coisa inimaginável para uma reunião de governo propriamente. Vimos ali palavrões, vimos ali uma única preocupação, enquanto que a pandemia estava ali matando e continua matando. Já estamos próximos a chegar a quase 30 mil óbitos no Brasil, e enquanto isso, o governo, o presidente, na sua visão histriônica, que não consegue ver nada além do seu próprio umbigo e os seus próprios interesses, de maneira tal que quando aparece qualquer ministro que possa brilhar mais do que ele prontamente tenta apagar as luzes deste. Mas o que eu queria chamar, analisando um pouco os desdobramentos que surgem a partir da reunião, é uma figura tão execrável quanto a do presidente, e talvez até pior e mais deletéria para o Brasil, que é esse sujeito chamado Paulo Guedes, ministro da Economia. E ali vemos expressões, manifestações de alguém que ainda está no período jurássico da ideia de economia. A sua paranoia neoliberal não o abandona nem mesmo nesse cenário de pandemia, quando muitos governos do mundo estão precisando, estão percebendo que a única saída é um investimento e um maior endividamento do Estado para que a economia volte a andar. Mas ele, pautado na sua visão paranoica de neoliberal e de Chicago Boys, bom, ele não consegue ver isso. Tanto é que ele vai pautar acreditando que a volta após a pandemia se dará por meio do capital externo e privado. É um absurdo. Só para dados, em janeiro, mais de 40 bilhões de dólares deixaram o país. Boa parte desse por insegurança, por não confiar no próprio governo. Portanto, a própria permanência de Bolsonaro na presidência da República é um sinal de que as pessoas não acreditam na economia brasileira e não acreditam também na paranoia do seu próprio ministro da Economia, que é bom somente para o mercado financeiro, porque ele vende ativos, ele dá de graça aquilo que é patrimônio público do país. E isso ficou bastante evidente na entrevista. E ele dizendo, a primeira expressão vai ser justamente o fato que ele vai censurar o então ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que estava propondo um plano para depois da pandemia que tiraria a economia dessa paralisia que estamos chegando. Ontem mesmo, sexta-feira, já foi publicado que no primeiro trimestre o Brasil já teve uma queda de 1,5% do seu PIB. Então, Braga Neto, um militar, e aí a primeira mão de palmatória que dou aqui, estava pensando no país e, sobretudo, é claro que um plano ainda não desenhado, uns esboços nada razoáveis, mas que já estava pensando, ele, não o ministro da Economia, que daria-se por meio de obras e o endividamento do Estado. Aquilo que boa parte das nações estão pensando seria uma espécie de New Deal. New Deal é um plano instaurado por Roosevelt logo depois da crise de 29 nos Estados Unidos, em 1932, um plano de obras para gerar emprego e dinamizar a economia. Mas ele foi prontamente censurado pelo Paulo Guedes e pela sua paranoia neoliberal. Não bastando isso,
porque para Paulo Guedes a retomada se daria por investimentos privados. E um dos investimentos privados que ele supõe que dinamizaria a economia seria no turismo, seria nas reformas, seria na destruição do Estado que já não serve tanto à nossa população propriamente. Inclusive ele vai, de acordo com a proposta do ministro do Turismo, de propor grandes resorts no Brasil, em que você admita a volta dos jogos de azares que foram banidos do Brasil no governo Dutra em 1946. Ele quer pôr de volta, criar grandes resorts, fazer do Brasil uma Cuba, a mesma Cuba antes da Revolução Cubana de Fulgêncio Batista, em que atraía os grandes milionários para fumar charutos, para prostituição e jogos de azares em Cuba. Assim era a Cuba antes da Revolução, a Revolução Cubana, propriamente. Então, ele é extremamente paranoico nisso. E ele, que já vinha desenvolvendo um certo programa econômico de desestatização, só o ano passado foram vendidas, foram privatizadas algumas subsidiárias da Petrobras, como a Liquigás, que trabalha com gás natural, a TAG, que é uma transportadora de gás, e a BR Distribuidora, que também está marcada, que opera dentro da distribuição de combustíveis no país. Só isso deu em torno de 100 bilhões. 100 bilhões diante do orçamento, você entregar ativos públicos por 100 bilhões é um absurdo completo. É um absurdo completo, nenhum país faz isso efetivamente, mas nós temos feito aqui. Por isso que Guedes é aquilo que muito mantém o governo de Bolsonaro hoje, porque o mercado financeiro quer devorar aquilo que você produz de riqueza. Outra expressão dele é que ele tem que fazer o maior esforço para salvar as grandes empresas e deixar as pequenas e médias empresas quebrarem. Portanto, você, médio, pequeno empresário, que dá o emprego, 94% do emprego formal no Brasil é exercido pelas pequenas, médias, micros empresas no Brasil. Ele disse, olha, se salvar pequenas e médias, deixa eles quebrarem, mas a gente vai salvar as grandes. Um absurdo completo. Sobretudo quando você tem a visão do emprego, porque quem mais emprega não são as grandes, são as pequenas. Mas de imediato ele deu socorros para os bancos, está tentando socorrer hospitais que não são hospitais públicos, hospitais privados, porque a rede perdeu por conta do distanciamento, menos gente acaba fazendo as cirurgias eletivas e cai o rendimento dos hospitais privados. Ou seja, um absurdo completo. Para um liberal, o que é o liberalismo? O Estado não tem que salvar empresas. O Estado não tem que intervir na economia. Agora, se você dá renda, se você dá condições para os pequenos, eles vão dinamizar a economia. À medida em que as pessoas têm renda, elas consomem. À medida que elas consomem, as empresas vão servir aqueles que consomem e vão dinamizar a economia a partir disso. Agora, quando você salva lá no alto e você deixa os pequenos morrerem aqui embaixo, você está decretando a recessão ou até mesmo a depressão da economia. Ele é absolutamente paranoico. E é impressionante que há figuras que possam defender Paulo Guedes dentro do setor econômico brasileiro. É suicida. Nós estamos diante de um grau de destruição, não somente sanitária por conta da pandemia, mas econômica sem precedentes na dessa figura de Paulo Guedes. E nesse sentido, até mesmo o Bolsonaro, com a sua inépcia intelectual, não permite aquilo que ele queria, justamente privatizar, porque para ele só tem um mantra na cabeça.
privatizar, vender, fazer reformas, abrir o mercado, coisa que muitas vezes outros países do mundo não estão fazendo. Ao contrário, eles estão justamente fazendo aquilo que o Walter Braga Neto está propondo, um investimento público. E o pior, a paranoia dele era tão grande, e aí o presidente Bolsonaro veta porque ele queria privatizar o Banco do Brasil. Aparece isso claramente na reunião ministerial. E o Bolsonaro, sendo um pouco mais equilibrado do que ele até, dizendo, olha, não, o Banco do Brasil é só em 2023, que espero que não aconteça quando eu me eleger, dizia o Bolsonaro. Espero que o nosso povo tenha juízo, porque é absurdo imaginar que 33% das pessoas acham que um governo que ignora a crise pandêmica e que milita para que as mais pessoas morram mesmo, porque o discurso do líder maior da nação não corroborando isso, e até agora, sem um ministro da saúde, nós corremos o risco de que sejamos o país onde mais mortes possam estar ocorrendo, ou pelo menos o segundo, parece que seremos, diante dessa paranoia, dessa profunda insensibilidade diante da vida das pessoas que morrem, porque hoje, infelizmente, quem está mais morrendo no país é quem não pode se proteger, é quem precisa sair, porque o socorro emergencial, que era também para ser implementado pelo Ministério da Economia do Sr. Guedes, não acontece, não chega no pequeno empresário e também não chega nas pessoas que precisam. Há uma burocratização imensa disso. Por quê? Qual é a razão? Porque Bolsonaro quer que as pessoas voltem para a rua e Guedes também quer. Portanto, nós estamos num momento extremamente perigoso da ordem econômica, social, em que vive o nosso país, em que a vida das pessoas não piorará simplesmente em razão da pandemia, piorará por inépcia, incompetência e eu diria assim, por crime dolosos, tanto por parte do ministro da Economia quanto por parte do presidente. Mas eu vou ficar por aqui, porque esse vídeo já está muito grande, você não vai ter saco para chegar até aqui. Um abraço, fiquem na paz, compartilhe, se inscreva no nosso canal.